Nenhum dos meus filhos me ligou no Natal, mas quando publiquei a foto da minha nova casa na praia de 1,9 milhão, as mensagens começaram a pipocar. Hoje vou te contar algo que eu nunca pensei que contaria. E se você por um segundo sentir que isso te parece familiar, eu só te peço que deixe um like e se inscreva. Isso me ajudará a continuar desabafando. Meu nome é Carmen Silva, tenho 69 anos, e toda a minha vida fui mãe antes de ser mulher. Morava em uma casinha humilde na periferia de Campinas, no interior de São Paulo, onde o cheiro de mato se misturava com o barulho distante da metrópole. Era 24 de dezembro, véspera de Natal, e como todos os anos desde que enviudei há 15 anos, eu havia passado dias inteiros preparando a ceia perfeita para os meus 3 filhos. Minhas mãos artríticas haviam descascado batatas até que minhas articulações doessem. Eu havia limpado a casa até que cada canto brilhasse como um altar e havia gasto os últimos reais. Da minha aposentadoriade. Era R$ 1.500 mensais para comprar o pernil de Natal que tanto agradava a Marcelo, meu filho mais velho. O Chester dourado descansava no forno, perfumado com ervas que eu mesma havia cultivado nos vasos do diminuto quintal. A mesa estava posta com a toalha de renda que havia sido da minha mãe, e eu tinha acendido as velas que guardava para ocasiões especiais. Durante toda a manhã, enquanto cozinhava, eu havia imaginado as vozes deles enchendo a casa novamente. Eu via Marcelo me contando sobre seu novo trabalho na construtora, Helena se gabando de sua última viagem à Europa, e Ricardo me mostrando fotos dos meus netos que eu mal conhecia. Meu coração se enchia de expectativa cada vez que eu escutava um carro passar na rua, pensando que talvez desta vez, eles chegariam cedo para me ajudar, ou simplesmente para passar mais tempo comigo. Às 7 da noite, quando já não pude conter mais a ansiedade, disquei o número de Marcelo. Meu dedo tremeu sobre a tela do celular velho que eu havia comprado de segunda mão e esperei com o coração acelerado enquanto a chamada completava. Mãe! Ele atendeu com uma voz cansada, como se minha ligação fosse uma interrupção incômoda. Olha, não vamos poder ir essa noite. Mas mais, filho, eu já tenho tudo preparado. O peru que você tanto gosta, a rabanada que eu fiz ontem. Mãe, entenda, Cristiane não se sente bem e as crianças estão muito agitadas. Além disso, você sabe como são esses jantares com você. Sempre acabam sendo complicados. A palavra complicados cravou-se no meu peito como uma facada. Complicados? O que era complicado no amor de uma mãe? Além do mais, ele continuou com aquele tom de impaciência que eu havia aprendido a reconhecer muito bem. Não temos dinheiro para gastar com gasolina indo até aí com essa crise e tudo. Você entende, né? Claro que eu entendia. Sempre entendia. Sempre desculpava. Sempre perdoava. Desliguei o telefone e respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas minhas mãos. Talvez Helena viesse, minha única filha, a que sempre havia sido mais próxima, a que me havia prometido que nunca me abandonaria como o pai fez quando foi embora com aquela mulher 20 anos mais nova. Disquei o número dela com dedos que já não podiam esconder o desespero. Alô, mãe. Ela atendeu. E no fundo, eu ouvi música, risadas, o tilintar de taças. Estou na casa dos pais do Alexandre, sabe? É que eles organizaram uma ceia espetacular, com catering e tudo. Você não pode imaginar o luxo. Helena, querida, eu também preparei uma ceia. Estou te esperando. Ah, mãe, que drama. Aqui estão todos os avós da Sofia e do Alexandre. E seria muito estranho eu aparecer na sua casa quando meus netos estão aqui. Além disso, você sempre faz a mesma coisa. Nos enche de culpa. Nos faz sentir mal por não te visitar mais vezes. Hoje eu quero um Natal tranquilo. Um Natal tranquilo sem mim. Mas, filha, eu sou a avó deles também. Mãe, por favor, não vamos começar. A gente se fala amanhã, tá? O tom de chamada voltou a soar no meu ouvido como um eco vazio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas ainda me restava Ricardo, meu filho caçula, o que sempre havia sido mais sensível. O que quando criança ficava comigo quando os irmãos saíam para brincar.
Desta vez, ele nem sequer atendeu, caindo direto na caixa postal. Desliguei e fiquei ali, de pé na minha cozinha, rodeada pelo aroma de uma ceia que eu havia preparado com tanto amor e que agora parecia uma zombaria cruel. O silêncio da casa era tão profundo que eu podia escutar o tic-tac do relógio de parede que havia herdado da minha avó, marcando cada segundo da minha solidão. Servi meu prato com mãos trêmulas e me sentei na mesa que havia decorado para 4 pessoas. Diante de mim, 3 cadeiras vazias me observavam como testemunhas mudas do meu abandono. As taças que eu havia polido até brilharem agora refletiam as chamas das velas, criando sombras dançantes que pareciam rir da minha ingenuidade. Tentei comer, mas cada bocado se convertia em cinza na minha boca. O Chester que eu havia preparado com tanto esmero tinha gosto de lágrimas salgadas. E a rabanada, que havia sido o doce favorito dos meus filhos quando eram pequenos, agora me lembrava todas as vezes que eu havia feito sacrifícios para que eles pudessem ter algo especial. Recordei quando Marcelo tinha 8 anos e havia ficado doente com pneumonia. Eu havia passado noites inteiras ao lado dele, trocando os panos frios na testa, cantando canções para que não tivesse medo. Recordei quando Helena havia chorado a noite toda porque seu primeiro namorado a havia deixado e eu havia permanecido acordada, abraçando-a, dizendo que ela valia ouro e que qualquer homem que não a soubesse valorizar não a merecia. Recordei quando Ricardo havia perdido o emprego há 3 anos e eu havia tirado as minhas economias, os mesmos reais que eu vinha guardando moeda por moeda da minha aposentadoria para ajudá-lo a pagar o aluguel. Ele havia chorado de gratidão, me abraçado forte e me prometido que me devolveria, que nunca esqueceria o que eu havia feito por ele. Mas aparentemente, as recordações são mais frágeis do que pensamos. Às 12 da noite, quando os sinos da igreja do bairro soaram para anunciar a chegada do Natal, eu continuava sozinha à minha mesa, rodeada de pratos intactos e sonhos quebrados. Levantei minha taça de vinho barato, o único luxo que havia me permitido para a ocasião, e brindei a mim mesma, pelos anos de amor incondicional que eu havia entregado e que agora voltavam convertidos em indiferença. Naquela noite, quando finalmente arrastei-me para a cama, chorei até não me restarem mais lágrimas. Chorei pela menina que fui e que sonhava em ter uma família que a amasse para sempre. Chorei pela jovem mãe que havia sacrificado seus sonhos profissionais para se dedicar por completo aos filhos. Chorei pela mulher madura que havia visto o marido partir e havia criado sozinha 3 adolescentes rebeldes. E chorei pela idosa em que eu havia me transformado, invisível e esquecida pelas mesmas pessoas a quem havia entregado a vida inteira. Eu não sabia que aquela seria a última Natal que passaria esperando um amor que nunca chegou. Porque às vezes, para renascer, primeiro é preciso tocar o fundo do poço. Os dias depois daquele Natal se arrastaram como lesmas feridas. Acordei no dia 25 de dezembro, com os olhos inchados e uma dor no peito que não sarava nem com os comprimidos para o coração que o Dr. Camargo havia me receitado. O Chester sobrou, óbvio. Eu o reparti entre minhas vizinhas, Dona Cida e a Maria ali da esquina, que me olharam com aquela compaixão que dói mais que a indiferença. Foi sentada no meu sofá de veludo verde, o mesmo onde havia amamentado meus 3 filhos, que comecei a recordar tudo o que havia feito por eles. Não por masoquismo, mas porque precisava entender quando eu havia deixado de ser importante em suas vidas. Marcelo nasceu quando eu tinha apenas 22 anos. O pai dele, Antônio, trabalhava como pedreiro e ganhava uma miséria. Então eu tive que largar meus estudos de secretariado para cuidar do bebê. Lembro-me vividamente das madrugadas em claro quando Marcelo chorava com cólicas e eu o passeava pelo corredor minúsculo do nosso primeiro AP no mutirão, cantando canções de ninar que minha mãe havia me ensinado. Antônio roncava como um motor de caminhão enquanto eu sobrevivia com 3 horas de sono. Quando Marcelo completou 2 anos, chegou Helena. 2 filhos pequenos, um salário que não dava, e um marido que preferia gastar o dinheiro no boteco com os amigos do que comprar fraldas. Eu aprendi a fazer milagres com 10 reais. Comprava ossos de pernil para fazer caldo.
Esticava o feijão com mais água. Costurava a roupa que me davam para que ficasse boa nos meus filhos. Minhas mãos se encheram de pequenas cicatrizes da agulha, mas eles sempre iam vestidos como príncipes. O dia em que Marcelo caiu da bicicleta e quebrou o braço, não tínhamos dinheiro para o hospital particular. Eu o levei nos braços até o Hospital das Clínicas, caminhando debaixo da chuva porque também não tínhamos para o ônibus. O menino chorava de dor e eu prometia que tudo ia ficar bem, que a mamãe ia arrumar tudo. Passamos 6 horas esperando na emergência. Eu não tinha comido nada o dia todo, mas não me importava. Meu filho precisava ficar bem. Quando Helena começou o ensino médio, veio para casa chorando porque era a única da turma que não tinha roupa de marca. As outras meninas zombavam de seus moletons de brechó. Dizia, entre soluços que partiam minha alma. Naquela mesma noite, procurei nos classificados por trabalhos de limpeza. Encontrei um em um escritório do centro, das 6 às 10 da manhã. Limpava escritórios antes que os funcionários chegassem. Depois, corria para casa para preparar o café da manhã dos meus filhos e levá-los para a escola. Com esse dinheiro extra, comprei para Helena uma jaqueta da C&A. Não era luxo, mas era de marca. No dia em que a vestiu pela primeira vez, ela brilhou de felicidade. Ela me abraçou tão forte que quase quebrou minhas costelas e me disse: "Você é a melhor mãe do mundo." Eu chorei de alegria no banheiro para que ela não me visse. Ricardo chegou 5 anos depois. Quando Helena já tinha 7 e Marcelo 12, foi uma gravidez complicada. O médico havia me recomendado repouso. Mas quem ia cuidar dos meus outros 2 filhos? Quem ia limpar, cozinhar, trabalhar? Antônio já havia desenvolvido sua paixão pelo álcool e cada vez contribuía com menos dinheiro para casa. Trabalhei até o 8º mês de gravidez, com as pernas inchadas como balões e a coluna quebrada. Quando Ricardo nasceu, pesava apenas 2 quilos, ficou 2 meses na incubadora. Eu ia todos os dias ao hospital. Deixava Marcelo e Helena com minha irmã Márcia, que já tinha 4 filhos próprios. E passava horas olhando para o meu bebê através do vidro, falando com ele, cantando, prometendo que ia crescer forte e saudável. Os médicos me disseram que Ricardo precisaria de cuidados especiais, fisioterapia, medicamentos caros. O SUS cobria uma parte, mas não tudo. Consegui outro trabalho à tarde, cuidando de uma idosa no Cambuí, um bairro de classe média alta de Campinas. Dona Carmen, assim se chamava, tinha Alzheimer e às vezes me confundia com sua filha morta. Outras vezes ficava agressiva e gritava comigo, me insultava, mas me pagava bem. E com esse dinheiro pude custear as terapias de Ricardo. Durante 2 anos minha rotina foi desumana. Levantar às 5 para limpar escritórios, voltar para casa para preparar o café da manhã, levar Marcelo e Helena para a escola, fazer as tarefas domésticas, ir às terapias de Ricardo, buscar as crianças mais velhas, preparar a comida, ir cuidar de Dona Carmen até às 10 da noite, voltar para casa, preparar tudo para o dia seguinte e cair exausta na cama para repetir o ciclo 4 horas depois. Quando Antônio me deixou por Marisa, uma garçonete de 28 anos que trabalhava no barzinho dele, eu tinha 37 anos e parecia ter 50. Ele levou o pouco dinheiro que restava na conta conjunta e me deixou com 3 filhos, 2 empregos e uma hipoteca que eu não podia pagar sozinha. Sabe o que foi a primeira coisa que fiz? Chorei. Chorei uma noite inteira, mas pela manhã levantei e segui em frente, porque meus filhos precisavam de mim. Consegui um 3º trabalho nos fins de semana, vendendo bilhetes de loteria, da Caixa, na porta do Mercado Central. Eu me punha lá às 7 da manhã com a minha mesinha dobrável e minha bolsa de bilhetes e gritava: "Pra hoje, pra hoje!", até ficar sem voz. Os turistas às vezes me davam gorjeta quando eu lhes explicava os números no meu inglês macarrônico. Com esses 3 empregos, consegui que a hipoteca não nos caísse em cima. Marcelo pôde estudar curso técnico de eletricista. Helena terminou o ensino médio e começou o magistério. Ricardo cresceu forte e saudável, como eu havia prometido quando ele estava na incubadora. Mas o preço que paguei foi alto. Meus joelhos se acabaram de tanto ficar de pé. Desenvolvi artrite nas mãos de tanto esfregar e limpar. O estresse me causou úlceras que ainda doem quando não como na hora certa. E o pior,
Perdi todos os dentes de baixo por causa da má alimentação e da falta de dinheiro para o dentista. Durante anos comi só sopas e purês, porque não podia mastigar. Quando Marcelo completou 18 anos e encontrou trabalho na construção, pensei que finalmente poderia respirar. Ele me prometeu que me ajudaria financeiramente, que nunca esqueceria tudo o que eu havia sacrificado por ele. Helena também conseguiu trabalho como professora interina e me assegurou que me devolveria cada real que eu havia gasto em sua educação. Ricardo, quando terminou a universidade, havia estudado engenharia da computação graças a uma bolsa, já que eu segui trabalhando para mantê-lo. Ele me abraçou na formatura e me disse que um dia me compraria uma casa grande para que eu nunca mais tivesse que me preocupar com dinheiro. Nos primeiros anos, eles cumpriram. Marcelo me dava 200 mensais. Helena, quando podia, também contribuía. Ricardo, enquanto procurava emprego, pelo menos me ajudava com as compras e os trâmites bancários, porque eu nunca havia aprendido a usar o computador. Mas pouco a pouco, as ajudas foram se espaçando. Marcelo se casou com Cristiane, uma garota de classe média que olhava para minha casa humilde com desprezo disfarçado. As visitas ficaram mais curtas, as ligações mais raras. Helena conheceu Alexandre, um arquiteto com dinheiro. E de repente minha neta Sofia tinha aulas de piano e balé que custavam mais que minha aposentadoria mensal. Ricardo foi trabalhar em São Paulo e suas ligações se reduziram ao WhatsApp a cada 15 dias. Oi, mãe. Tudo bem. Beijos. Os R200D, IM, ARC, ILOS, ICONV, IRT, IRAM, IMR200D, Marcelos e convertera-me em MR100, depois em 50, depois em... Este mês não posso, mãe. Mas no que vem te dou o dobro. Promessas que nunca se cumpriam. Helena diretamente deixou de contribuir quando nasceu seu segundo filho, Alexandre. Agora eu tenho minhas próprias responsabilidades. Ela me disse. E eu, como sempre, entendi, sempre perdoei. Até aquele Natal, quando me dei conta de que havia criado 3 desconhecidos que só se lembravam de mim quando precisavam de algo, quando havia começado a ser invisível para eles, quando deixei de ser a mãe para me converter em uma obrigação incômoda. Naquela tarde, sentada no meu sofá, olhando as fotos de quando eram pequenos e me olhavam como se eu fosse a heroína deles, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Era hora de lhes recordar quem era Carmen Silva antes de ser apenas mãe. Em 3 de janeiro, depois de uma semana digerindo meu abandono natalino, decidi fazer algo que eu não fazia há meses: revisar as contas bancárias. Ricardo sempre me havia dito que ele se encarregava dos números, porque eu não entendia dessas coisas modernas. Como uma boba, eu havia lhe dado acesso ao meu cartão de débito para que me ajudasse com as compras online e os pagamentos automáticos. Sentei-me em frente ao computador velho que Marcelo havia me dado de presente há 3 anos, de segunda mão, obviamente, e com a paciência de uma detetive, comecei a revisar as movimentações da minha conta. No princípio, tudo parecia normal: o pagamento automático da luz, da água, a pequena hipoteca que restava da casa. Mas depois eu vi algo que gelou meu sangue. Transferências. Muitas transferências. Pequenas no começo. R20 aqui, UI, R20 aqui, R30 ali, depois maiores, R100, R100, R200. Todas autorizadas com a minha senha, todas feitas em caixas eletrônicos de São Paulo. Ricardo havia estado tirando dinheiro da minha conta durante os últimos 8 meses. Minhas mãos tremeram enquanto eu somava mentalmente. Mais de 8.000 reais. Quase 6 meses da minha aposentadoria completa. Dinheiro que eu havia estado economizando real por real, renunciando ao cafezinho do bar, comprando a carne mais barata, reformando minha roupa velha em vez de comprar nova. O miserável havia estado me roubando enquanto eu comia feijão e arroz 5 dias por semana para chegar ao fim do mês. Liguei para o banco com a voz embargada pela raiva e a traição. A senhorita que me atendeu, uma moça jovem com acento nordestino, me explicou com paciência que todas as transações haviam sido autorizadas com a minha senha. Por isso, o banco não podia fazer nada. Mas é meu filho, murmurei ao telefone. Eu não dei permissão para ele sacar tanto dinheiro. Sinto muito, senhora Silva.
mas legalmente ele tinha acesso à conta. A senhora teria que apresentar uma denúncia por estelionato familiar se quiser recuperar o dinheiro. Denunciar meu próprio filho. A ideia embrulhou meu estômago, mas a raiva era mais forte do que o amor maternal ferido. Naquela mesma tarde, liguei para Ricardo. Ele atendeu no quinto toque, com aquela voz alegre e falsa que eu havia aprendido a reconhecer quando ele mentia. Oi, mãe, como você está? Eu ia te ligar justamente... Ricardo. Eu o interrompi com uma frieza que nunca havia usado com nenhum dos meus filhos. Preciso que me explique por que você tem tirado dinheiro da minha conta sem me avisar. O silêncio do outro lado do telefone foi tão longo que pensei que a ligação tinha caído. Mãe, É que você revisou a conta. Sua voz já não soava segura. R10.000. 00. RICARDO. R10.000 já. Ricardo. R10.000 IGR, que eu preciso para sobreviver. Em que você os gastou? Mãe, não fique assim. É só um empréstimo temporário. Aqui em São Paulo tudo é muito caro. O aluguel, a comida. E a minha namorada Lúcia está grávida. Precisamos de dinheiro para o ginecologista particular porque o SUS aqui é uma bagunça. Você tem trabalho. Ganha 3 vezes mais que eu. Sim, mas eu tenho gastos, mãe. Você não pode entender o que custa viver aqui. Além disso, você não precisa realmente desse dinheiro. Vive em uma casa que já está paga. Não tem grandes despesas. Não tinha grandes despesas. A medicação para o meu coração me custava R$60 metros e NSAIS. O S, IXAM, ISMI, YD, ICOS, MAISR, 60 mensais, ponto OSEX MSM e ODICOS, mais R, 40. A comida, ainda que fosse a mais barata, pelo menos 200 haures. E ele achava que eu vivia na abundância. Ricardo, esse dinheiro é para os meus remédios, para eu comer, para eu sobreviver. Não é um fundo para você viver confortavelmente em São Paulo. Ah, mãe, sempre exagerando. Não é para tanto. Eu vou te devolver, tá? Mas agora mesmo eu não posso. Lúcia está com desejos estranhos e preciso comprar coisas especiais. Eu desliguei. Literalmente desliguei o telefone na cara do meu filho caçula pela primeira vez na minha vida. Fiquei ali sentada, tremendo de raiva, sentindo como algo fundamental se quebrava dentro de mim. Não era só o dinheiro. Ainda que esse dinheiro fosse a minha sobrevivência, era a facilidade com que ele havia mentido, a naturalidade com que havia justificado o roubo, a forma como havia minimizado a minha necessidade. 2 dias depois, enquanto ainda processava a traição de Ricardo, chegou outro golpe. Desta vez de Helena. Minha filha havia vindo me visitar. Algo raro, porque normalmente só aparecia quando precisava que eu cuidasse das crianças. Ela trouxe Sofia e Alexandre, que correram para me abraçar com aquela alegria pura que só as crianças têm antes que os adultos lhes ensinem a ser ingratos. Mãe, disse Helena, enquanto as crianças brincavam no quintal, eu tenho que te pedir um favor muito grande. Meu estômago se contraiu. Depois do roubo de Ricardo, qualquer pedido me colocava em alerta. Diga, filha, preciso que você assine uns papéis para mim. É para o banco. Para um empréstimo que Alexandre e eu queremos pedir. Queremos comprar uma casa maior em um condomínio novo perto da praia. Precisamos de um aval. E como você tem a casa livre de dívidas? Um aval, Helena. Eu não entendo dessas coisas. É muito fácil, mãe. Você só assina uns papéis e pronto. Nós nos encarregamos de todo o pagamento. Você não tem que se preocupar com nada. Mas eles precisam que alguém garanta o empréstimo com uma propriedade. E se não puderem pagar? Helena riu. Mas não foi uma risada alegre, foi uma risada condescendente. Dessas que você usa com crianças que perguntam coisas bobas. Mãe, não seja pessimista. Alexandre ganha muito bem como arquiteto e eu tenho minha vaga fixa na escola. Não vai acontecer nada. Além disso, a casa nova tem 5 quartos. Você poderia vir morar com a gente quando for mais velha e precisar de cuidados. Aí estava o anzol dourado. A promessa de cuidados futuros em troca de arriscar minha única segurança presente. Helena, esta casa é a única coisa que eu tenho. Se algo der errado, o que é que vai dar errado? Mãe, não seja tão negativa. Olhe, eu trouxe os papéis. É só assinar aqui,
aqui e aqui. Ela apontou 3 cruzes marcadas a lápis em documentos cheios de letras miúdas que eu jamais conseguiria entender. Preciso de tempo para pensar. Mãe, a oferta da casa expira amanhã. Se não assinarmos hoje, perdemos a oportunidade. É a casa dos nossos sonhos, perto do mar, com jardim para as crianças brincarem. Você não quer que seus netos cresçam em um bom ambiente? Outra vez a culpa. Sempre a culpa. Como se não desejar que meus netos fossem felizes fosse uma falha moral. Helena, Mãe, por favor, depois de tudo o que passamos juntas, depois de tudo o que você sempre nos ajudou, eu só preciso disso de você. Só uma assinatura. A manipulação era tão sutil, tão perfeitamente executada que eu quase caí. Quase. Mas algo na minha cabeça, uma vozinha que havia ficado calada durante décadas, começou a me gritar que isso não estava certo. Não, eu disse suavemente. Como assim não, Helena? Eu não vou assinar. O rosto dela mudou completamente. A máscara de doçura desmoronou como um cenário de papelão e apareceu uma expressão que eu nunca tinha visto na minha filha. Desprezo puro. Sério, mãe? Você vai ser tão egoísta? Nós nunca te pedimos nada. Helena, Ricardo me roubou 10 mil reais da minha conta. E o que o Ricardo tem a ver com isso? Eu não sou o Ricardo. Tem a ver com o fato de que estou percebendo que para vocês eu só sou útil quando precisam de algo. Dinheiro, avais, cuidar de crianças, cozinhar para as festas para as quais não me convidam. Ah, mãe, de novo com seus dramas. Você sempre é tão vítima de tudo. Quer saber? Esquece. Buscaremos outra solução, mas não venha depois chorando porque não te visitamos. Ela pegou as crianças bruscamente. Gritou para que se despedissem rápido da avó e se foi, deixando uma batida de porta que fez tremer as taças da minha cristaleira. Fiquei sozinha na minha cozinha, rodeada dos brinquedos que as crianças haviam deixado espalhados, sentindo como o último fio que me unia aos meus filhos se cortava definitivamente. Naquela noite, pela primeira vez em 69 anos, Carmen Silva deixou de ser só uma mãe e começou a ser uma mulher que já não tinha nada a perder. A manhã seguinte me despertou com uma clareza mental que eu não sentia há décadas. Era como se alguém tivesse limpado os cristais embaçados da minha alma e eu finalmente pudesse ver a realidade sem o filtro cor-de-rosa do amor incondicional. Levantei, preparei meu café com leite, o único luxo que eu me permitia todas as manhãs, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu iria ao banco fechar o acesso de Ricardo à minha conta. O trajeto de ônibus até o centro de Campinas pareceu eterno. Eu levava na bolsa todos os documentos que havia podido encontrar. Meu RG, o extrato da aposentadoria, os comprovantes bancários onde apareciam claramente as transferências não autorizadas. Minhas mãos suavam apesar do frio de janeiro, e meu coração batia tão forte que eu temia que os outros passageiros pudessem escutá-lo. No banco, a mesma moça nordestina que havia me atendido por telefone me recebeu com um sorriso profissional. Chamava-se Cristiane. Eu li na sua plaquinha de identificação e ela não devia ter mais de 25 anos. Quando expliquei o que queria fazer, sua expressão mudou. Senhora Silva, a senhora tem certeza de que quer retirar o acesso do seu filho? Uma vez que cancele as autorizações, ele não poderá usar o cartão nem fazer nenhuma movimentação na sua conta. Estou completamente segura. Respondi com uma firmeza que me surpreendeu a mim mesma. A senhora conversou com ele sobre isso? Às vezes, esses mal-entendidos familiares podem ser resolvidos. Não é um mal-entendido, é um roubo sistemático de 10 mil reais da minha aposentadoria. Cristiane piscou várias vezes, como se estivesse processando a gravidade do que eu acabava de confessar. De acordo, senhora. Preciso que assine estes formulários, e eu lhe entregarei um novo cartão com uma senha que só a senhora conhecerá. Enquanto assinava os papéis, pensei em Ricardo. Certamente tentaria sacar dinheiro nos próximos dias, e o cartão seria rejeitado. Imaginei o rosto dele de surpresa, depois sua ligação furiosa, suas desculpas e justificativas. Pela primeira vez na minha vida, essa perspectiva não me dava pena, me dava satisfação. Ao sair do banco, decidi fazer algo que eu não fazia há meses. Ir às compras, não ao supermercado popular para buscar as ofertas mais baratas,
mas a uma loja de departamento chique. Comprei uma blusa de tricô azul cobalto, suave ao toque, que custava o mesmo que eu gastava em comida durante uma semana completa. Depois fui ao salão de beleza e cortei o cabelo. Um corte moderno que tirava anos do meu rosto. A cabeleireira, uma mulher de meia-idade com acento do interior, me disse que eu estava renovada, como uma mulher nova. E ela tinha razão. Pela primeira vez em décadas, quando me olhei no espelho do salão, não vi uma mãe esgotada e explorada. Vi Carmen Silva, uma mulher de 69 anos que havia sobrevivido a um marido infiel, havia criado 3 filhos trabalhando como uma mula e que finalmente estava se dando conta do seu próprio valor. Naquela tarde, quando cheguei em casa com minhas sacolas de compras e meu novo visual, o telefone tocava insistentemente. Era Ricardo, como eu havia antecipado. Mãe, o que você fez? O cartão não funciona. Eu fui a 3 caixas eletrônicos diferentes e... Ricardo, eu o interrompi com uma calma que me surpreendeu. Eu cancelei o seu acesso à minha conta bancária. O quê? Por quê? Eu preciso desse dinheiro. É a minha aposentadoria que eu ganhei trabalhando durante 40 anos. Se você precisa de dinheiro para a sua namorada grávida, se vire, como fazem todos os adultos responsáveis. Mãe, você não pode fazer isso comigo. É só dinheiro. Você não precisa de tanto. Como assim não preciso de tanto? Ricardo, esse dinheiro que você tem estado me roubando é o que eu uso para comprar meus remédios, para comer, para sobreviver. Você ganha R2000, 00PURM e AROS. E UR e C e B UR 2000 ERSPORM e da o seu recibor. R$ 1.500. Mas você não tem despesas reais. Você vive em uma casa paga, não tem filhos para sustentar. A crueldade dessas palavras me atingiu como um tapa. Não tinha despesas reais. Por acaso viver não era uma despesa real? Por acaso manter a minha saúde não era prioritário? E o pior, não tem filhos para sustentar, depois de tê-lo sustentado a ele e aos irmãos durante décadas. Ricardo, esta conversa terminou. Não me ligue mais para pedir dinheiro. Você é uma egoísta! Depois de tudo o que você fez por nós, agora que você pode me ajudar, você se nega. Você é uma velha amargurada. Eu desliguei, e pela primeira vez, não chorei depois de uma discussão com um dos meus filhos. 1 hora depois, o telefone tocou de novo. Desta vez era Helena. Mãe, o Ricardo me ligou, muito alterado. É verdade que você tirou o acesso dele à sua conta? É verdade, mas mãe, ele precisa de você. Ele está passando por um momento difícil com essa gravidez da Lúcia. Helena, Ricardo me roubou R$ 10.000. Se seu irmão precisa de dinheiro, que trabalhe mais horas ou que procure um segundo emprego, como eu fiz durante anos para sustentar vocês. Ah, mãe, não seja tão dramática. Roubo é uma palavra muito forte. Ele ia te devolver. Quando? Ele passou 8 meses tirando dinheiro da minha conta sem me avisar. Em que momento exatamente ele ia me devolver algo? Helena suspirou com aquela exasperação que reservava para quando achava que eu estava sendo irracional. Olhe, mãe, eu não sei o que aconteceu com você ultimamente. Primeiro, você não quer assinar o aval para a nossa casa. Agora isso com o Ricardo. Parece que você não quer mais ajudar a sua família. Helena, ajudar é uma coisa. Ser explorada é outra muito diferente. Ah, explorada? Pelo amor de Deus, mãe. Somos sua família. Tudo o que recebemos de você foi por amor, não foi? Agora parece que passamos anos te explorando. Sim, Helena. É exatamente isso que vocês têm feito. O silêncio do outro lado do telefone foi tão longo que pensei que ela tinha desligado. Sabe de uma coisa, mãe? Acho que você precisa ver um médico. Essas mudanças de personalidade na sua idade, talvez você tenha princípio de demência. E aí estava a carta que eu temia que jogassem. Declarar-me incapaz mentalmente para justificar a minha rebeldia, como se defender meus próprios interesses fosse sintoma de doença. Helena, minha mente está mais clara do que nunca na minha vida. Pois não parece. A mãe que eu conhecia jamais nos trataria assim. A mãe que você conhecia era uma mulher que se sacrificava até se destruir por filhos que a davam como certa. Essa mulher já não existe. Muito bem, mãe. Se essa é a sua posição, o problema é seu.
Mas não venha depois pedindo que a gente te visite quando se sentir sozinha. Helena desligou e eu fiquei ali, com o telefone na mão, processando a ameaça que acabava de receber. Portar-se bem ou ficar completamente sozinha. Mas pela primeira vez na minha vida, a solidão não me dava medo. Era melhor estar sozinha do que estar acompanhada de gente que só me valorizava pelo que eu podia lhes dar. Naquela noite, eu jantei tranquila, assistindo a um programa de televisão que eu gostava, mas que nunca havia podido ver completo porque sempre tinha que estar disponível para as ligações dos meus filhos. Comi devagar, saboreando cada bocado, sem a pressa de quem está esperando o próximo favor que vão lhe pedir. E quando fui dormir, em vez de rezar pelo bem-estar dos meus filhos, como havia feito durante 50 anos, rezei por mim mesma. Pedi força para continuar neste caminho de autorrespeito e sabedoria para distinguir entre o amor verdadeiro e a manipulação disfarçada de carinho. Pela primeira vez em décadas, eu dormi de um só fôlego, sem pesadelos, sem angústias, sem culpas, apenas com a satisfação tranquila de uma mulher que finalmente havia começado a se valorizar. Passaram-se 3 semanas de silêncio absoluto. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem uma visita. Era como se meus 3 filhos tivessem decidido me apagar das suas vidas para me castigar por ter ousado dizer não pela primeira vez. Mas, estranhamente, em vez de me sentir devastada, como eu esperaria, eu me sentia livre. Pelas manhãs, eu me levantava sem a ansiedade de me perguntar qual problema teria que resolver hoje, a quem teria que ajudar financeiramente, que favor me pediriam. Tomava café da manhã tranquila, lia o jornal completo, algo que não fazia há anos, e depois saía para caminhar por um bairro charmoso e arborizado, descobrindo cafeterias e lojas que haviam aberto sem que eu percebesse. Uma tarde, enquanto tomava um café com leite em uma pequena mesa de rua perto da rodoviária, eu vi uma mulher da minha idade sentada sozinha na mesa ao lado. Ela tinha um livro nas mãos e de vez em quando sorria lendo. Parecia serena, completa, como se não precisasse de mais ninguém para se sentir realizada. Com licença, eu disse timidamente. O que a senhora está lendo que a faz sorrir tanto? Ela levantou a vista e me mostrou um sorriso genuíno, desses que nascem de dentro. Mulheres que correm com os lobos, ela me disse mostrando a capa. É um livro sobre recuperar a força interior que as mulheres perdemos quando nos dedicamos apenas a cuidar dos outros. Parece interessante, murmurei, embora na realidade eu não tivesse ideia do que significava isso de força interior. A senhora também está em processo de recuperação? Ela me perguntou com uma perspicácia que me surpreendeu. Recuperação, sim, de uma vida dedicada só aos outros. Confessei, achando estranho dizer isso em voz alta. Pelo seu rosto, eu diria que está descobrindo quem você é, sem ter que ser a salvadora de alguém mais. As palavras dela me atingiram com uma precisão cirúrgica. Era tão óbvio. Acabo de deixar de ajudar meus filhos, confessei, sentindo-me estranha ao dizê-lo em voz alta. E me sinto culpada, às vezes, mas, sobretudo, me sinto aliviada. Pois está no caminho certo, ela disse rindo. Eu me chamo Amparo. Tenho 72 anos e faz 5 que decidi que meus 4 filhos tinham que aprender a viver sem usar a mãe como caixa eletrônico e psicóloga gratuita. Naquela tarde, Amparo me contou sua história. Havia sido uma mulher como eu, viúva jovem, trabalhadora incansável, mãe sacrificada. Seus filhos a haviam sugado financeira e emocionalmente, até que um dia, depois que o mais velho lhe pediu que hipotecasse a casa para financiar um negócio que fracassou em 6 meses, ela decidiu que já era suficiente. E o que aconteceu? Perguntei fascinada. No começo, me odiaram. Me disseram de tudo. Egoísta, mãe ruim, ingrata. Um deles até ficou sem falar comigo por 2 anos completos. E agora? Agora me respeitam. Porque aprenderam que eu sou uma pessoa, não apenas uma função. E os que não puderam aprender isso, bem, melhor sem eles. Quando cheguei em casa naquela tarde, tinha 3 chamadas perdidas de Marcelo, meu filho mais velho. Eu não tinha tido notícias dele desde antes do Natal. Então me estranhou que de repente quisesse falar comigo.
Liguei de volta e ele atendeu no primeiro toque. Mãe, finalmente! Eu estava te ligando porque preciso falar com você urgentemente. Diga, Marcelo. Fiquei em silêncio, esperando a armadilha. Marcelo nunca havia sido particularmente empático, e que de repente aparecesse oferecendo apoio me cheirava a golpe. Que tipo de apoio? Perguntei cautelosamente. Bom, eu acho que Helena e Ricardo estão sendo um pouco injustos com você, mas também acho que você está reagindo de forma um pouco extrema. Talvez pudéssemos encontrar um meio-termo. Um meio-termo? Sim. Olhe, Cristiane e eu estivemos conversando e pensamos que talvez você pudesse vir morar com a gente. Temos o porão reformado. Você poderia ter sua própria entrada independente. Aí estava a oferta envenenada. Ficar sem casa própria, sem independência, vivendo em um porão sob a generosidade do meu filho e de uma nora que me desprezava. E em troca dessa generosidade, o que eu teria que fazer? Bom, nada especial. Talvez ajudar um pouco com as crianças quando Cristiane e eu sairmos. Fazer algumas tarefas da casa. Você sabe cozinhar muito bem e Cristiane está muito ocupada com o trabalho dela. Ou seja, converter-me na empregada doméstica e babá gratuita do meu filho. Marcelo, quanto você acha que vale economicamente tudo isso que você está me pedindo para fazer? Quanto custaria para você contratar uma empregada doméstica, uma cozinheira e uma babá para fazer tudo o que você espera que eu faça de graça? Mãe, não se trata de dinheiro, se trata de família. Não, Marcelo, se trata exatamente de dinheiro. Vocês querem meus serviços de graça e, ainda por cima, que eu lhes seja grata por me permitirem viver em um porão. Mãe, não seja assim. Estamos tentando te ajudar. Me ajudar, Marcelo? Eu tenho minha própria casa, tenho minha independência, tenho minha vida. Por que eu iria querer viver no porão de outra pessoa, fazendo trabalhos domésticos sem salário? Porque você é a nossa mãe, e é normal que na sua situação... Qual é a minha situação, Marcelo? Bom, você é mais velha, está sozinha. Às vezes, as pessoas mais velhas tomam decisões que não são as melhores para elas. Aí estava de novo. A insinuação de que eu estava perdendo faculdades mentais porque havia decidido não ser o caixa eletrônico deles. Marcelo, minha mente está perfeita. O que acontece é que decidi que não vou mais permitir que me explorem. Ninguém está te explorando, mãe. Somos sua família. Exato. E porque são minha família, é que dói mais que me vejam só como um recurso a explorar. O silêncio se prolongou por vários segundos. Olhe, mãe, ele disse finalmente, e sua voz havia mudado. Tinha ficado fria. Eu acho que você está cometendo um erro muito grande. Rejeitar a ajuda da sua família, se afastar dos seus filhos, isso não vai terminar bem para você. Isso é uma ameaça, Marcelo? Não é uma ameaça. É uma realidade. O que você vai fazer quando ficar doente? Quem vai cuidar de você quando não puder se virar sozinha? O que vai acontecer com a sua casa quando não puder mais mantê-la? As perguntas me atingiram como socos porque ele tinha razão em algo. Eu estava envelhecendo e provavelmente chegaria um momento em que precisaria de ajuda. Mas também me dei conta de algo mais. Se meus filhos só estavam dispostos a me ajudar em troca de explorar meus recursos, então não era uma ajuda que me merecesse. Marcelo, quando esse momento chegar, eu verei que opções tenho, mas não vou hipotecar meu presente por um medo futuro. Muito bem, mãe. O problema é seu, mas quando precisar de ajuda, lembre-se desta conversa. Ele desligou e eu fiquei ali sentada processando não apenas as palavras, mas o tom. Era a primeira vez que um dos meus filhos me falava com aquela frieza calculada, como se eu fosse uma inimiga em vez de sua mãe. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, mais tranquila, pensei no que Amparo me havia dito. Melhor sem eles do que mal acompanhada. Pela primeira vez na minha vida, eu começava a entender que o amor não pode ser incondicional quando vem com condições ocultas, e que ser mãe não significa ter que sacrificar toda a dignidade pessoal. No dia seguinte, decidi fazer algo que eu vinha adiando há anos. Fui falar com um tabelião para fazer o testamento. Se meus filhos me viam apenas como uma herança futura, era hora de que soubessem exatamente o que podiam esperar dessa herança. E não ia ser o que eles imaginavam. O escritório do tabelião,
Dr. Fernando Ribeiro, cheirava a papel velho e madeira polida. Era um homem de uns 60 anos, com óculos de aros grossos e uma barba grisalha perfeitamente aparada, que me recebeu com a cortesia profissional de quem já viu toda a classe de dramas familiares desfilarem pelo seu escritório. Senhora Silva, ele me disse enquanto revisava os documentos da minha propriedade. Entendo que a senhora quer fazer um testamento. Já pensou em como quer distribuir seus bens? A pergunta havia estado rondando minha cabeça durante dias. Minha casa, ainda que modesta, valia uns R$ 200.000, segundo as avaliações recentes que eu havia visto na internet. Não era uma fortuna, mas também não era pouco dinheiro, e eu sabia exatamente o que queria fazer com ele. Quero deixar tudo para organizações beneficentes, eu disse com uma clareza que me surpreendeu a mim mesma. Dr. Fernando levantou as sobrancelhas levemente. Tudo? A senhora não tem filhos? Eu tenho 3 filhos, mas decidi que não vão herdar nada de mim. Compreendo. Posso perguntar o motivo? É apenas para me assegurar de que a senhora está tomando esta decisão com pleno conhecimento e sem pressões externas. Fiquei em silêncio por alguns segundos buscando as palavras exatas para explicar algo tão complexo. Meus filhos me trataram como um caixa eletrônico durante anos. Me roubaram dinheiro, me manipularam emocionalmente, me chantagearam. Quando decidi colocar limites, me ameaçaram com o abandono. Cheguei à conclusão de que eles não merecem se beneficiar economicamente da morte de alguém a quem não souberam valorizar em vida. Dr. Fernando assentiu lentamente, como se já tivesse escutado histórias similares antes. Muito bem. Preciso que a senhora saiba que no Brasil, seus filhos têm direito à legítima, que é metade da herança, mas podemos minimizar o que receberão ao máximo permitido por lei. A quais organizações a senhora quer deixar seus bens? Há um lar de idosos que trata bem as pessoas, há uma organização que ajuda mulheres vítimas de violência e há uma fundação que dá bolsas de estudo para mães solteiras que querem estudar. Enquanto ditava minhas decisões, senti uma estranha paz. Era como se estivesse fechando um ciclo, como se finalmente estivesse tomando controle total sobre minha própria vida e minha própria morte. A senhora quer informar seus filhos sobre estas mudanças? Perguntou o tabelião. Ainda não. Primeiro quero fazer mais uma coisa. 2 dias depois, tomei a decisão mais radical da minha vida. Coloquei minha casa à venda. A corretora de imóveis, uma mulher jovem e eficiente chamada Patrícia, me explicou que eu podia conseguir um bom preço pela propriedade devido à sua localização perto do centro de Campinas. A senhora tem certeza de que quer vender, senhora Silva? É uma casa com muito valor sentimental, pelo que me conta. Precisamente por isso a vendo, respondi. Eu descobri que o valor sentimental só funciona quando é compartilhado. Quando você é a única que o sente, ele se torna um fardo. Em 3 semanas, ela encontrou um comprador, um jovem casal com 2 filhos pequenos que se apaixonou pela casa ao vê-la. Eles me ofereceram R$ 210.000, R$ 210.000, R5. 000 a mais do que eu havia esperado. No dia em que assinei a venda, liguei para Marcelo. Mãe, faz semanas que não sabemos nada de você. Cristiane está preocupada. Marcelo, eu ligo para te informar de algo. Eu vendi a casa. O silêncio do outro lado do telefone foi tão absoluto que pensei que a ligação tinha caído. O que você disse? Que eu vendi a casa. No próximo mês, eu me mudo. Você ficou louca. Essa casa é nosso patrimônio familiar. Foi onde crescemos. Você não pode vender sem nos consultar. Marcelo, essa casa é minha. Está no meu nome. Posso fazer com ela o que bem entender. Mas é a nossa herança. E aí estava, a verdade nua. Não era a mãe que os preocupava. Era a herança. Marcelo, enquanto eu estiver viva, você não tem nenhuma herança. Você só tem uma mãe que deveria tratar com respeito. Mãe, você não pode fazer isso. Onde você vai morar? O que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou comprar um apartamento menor na praia e com o dinheiro que sobrar vou fazer exatamente o que me apetecer. Você está louca. Eu estou indo para aí agora mesmo. Não precisa, Marcelo. A venda já está fechada. Os compradores se mudam na semana que vem.
Desliguei e imediatamente liguei para Helena e Ricardo para lhes contar a mesma notícia. As reações foram previsíveis: incredulidade, raiva, ameaças, insultos. Helena desligou depois de gritar que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Ricardo me disse que eu me arrependeria quando fosse uma idosa pobre e sem casa. Mas, pela primeira vez na minha vida, os gritos e ameaças deles me escorreram como água sobre uma pedra. No dia seguinte, os três apareceram na minha porta. Era a primeira vez que eu os via juntos em meses, e era evidente que haviam coordenado sua estratégia. Marcelo trazia uns papéis na mão. Mãe, nós falamos com um advogado. Podemos contestar a venda se demonstrarmos que você não está em plenas faculdades mentais. Sério? Vocês vão tentar me declarar incapaz porque eu não me comporto como vocês querem? Mãe, interveio Helena com voz melosa. Entendemos que você esteja chateada conosco. Talvez tenhamos cometido alguns erros, mas vender a casa é uma decisão muito drástica. É irreversível. Exatamente. É irreversível como o dano que vocês me causaram durante anos. Mas somos sua família, gritou Ricardo. Você tem que nos perdoar. As mães sempre perdoam seus filhos. Ah, sim? E os filhos não têm nenhuma obrigação com as mães? Só existe perdão em uma direção? É claro que nós te amamos, mãe, disse Marcelo. Mas você mudou muito ultimamente. Você já não é a mesma. Você tem razão, Marcelo. Eu já não sou a mesma. Já não sou a mulher que se deixava pisar pelos próprios filhos. Já não sou a que dizia sim para tudo por medo de que me abandonassem. Porque eu descobri algo. Vocês me abandonaram de todas as formas. Nós não te abandonamos. Não? Quando foi a última vez que me visitaram sem precisar de algo? Quando foi a última vez que me perguntaram como eu estava sem ter um pedido a me fazer? Quando foi a última vez que me trataram como uma pessoa e não como um recurso? Os três ficaram calados. O dinheiro da venda já está na minha conta nova, a que nenhum de vocês pode tocar. Amanhã eu assino a compra do meu novo apartamento na praia, e na semana que vem eu me mudo. Se quiserem ter uma relação comigo, vai ser sob os meus termos: respeito, visitas sem agenda oculta, tratamento como pessoa adulta e não como mãe escrava. E se a gente não aceitar essas condições? Perguntou Marcelo com um sorriso frio. Então, que tenham uma vida muito feliz sem mim, porque eu já aprendi a ser feliz sem vocês. Helena começou a chorar com aqueles soluços teatrais que usava desde menina para me manipular. Mãe, você não pode estar falando sério. Somos sua família, seu sangue. O sangue não te dá o direito de maltratar alguém. Ao contrário, deveria te obrigar a tratá-lo melhor. Eles se foram depois de mais gritos, mais ameaças, mais chantagens emocionais. Marcelo me disse que eu me arrependeria quando estivesse sozinha e doente. Helena me assegurou que isso não havia terminado. Ricardo me prometeu que eu nunca mais saberia dos meus netos. Eu os vi se afastarem da minha janela e, pela primeira vez, não senti pena. Senti alívio. Carmen Silva, aos 69 anos, acabava de comprar sua liberdade por R$210 mil e havia sido o melhor investimento da sua vida. Meu novo apartamento no Guarujá ficava a 50 metros da praia. Era menor que minha antiga casa, só 2 quartos, mas tinha uma varanda com vista direta para o mar, de onde eu podia ver o amanhecer todas as manhãs. No primeiro dia em que acordei ali, às 6h30 da manhã, preparei meu café com leite e saí para a varanda descalça, sentindo o ar salgado acariciar meu rosto. Pela primeira vez em 69 anos, eu não tinha absolutamente nada para fazer para ninguém mais além de mim mesma. Com o dinheiro que me havia sobrado da venda, uns 40 $. 0,000 depois de comprar o apartamento, decidi fazer coisas que sempre havia querido fazer, mas que havia adiado para quando tivesse tempo e dinheiro. Bom, agora eu tinha os dois. Eu me matriculei em aulas de pintura no Centro Cultural da cidade. A professora Marta era uma mulher de 50 anos com o cabelo tingido de vermelho fogo e uma energia contagiante. Na minha primeira aula, quando tentei pintar uma paisagem marinha e me saiu algo que parecia mais um desastre apocalíptico, ela riu e me disse: Carmen, arte não é sobre as coisas perfeitas,
é sobre expressar o que você sente. E pelo seu quadro, eu diria que você sente uma mistura de liberdade e caos. É perfeito. Fiz amigas nessas aulas. Pilar, uma viúva de 73 anos que havia começado a pintar depois que seu último filho foi morar na Austrália. Maribel, uma divorciada de 65 que havia descoberto sua paixão pela arte depois de 30 anos dedicados exclusivamente a um marido que a traía com a secretária. Todas tínhamos histórias similares. Mulheres que havíamos vivido para outros até que finalmente havíamos decidido viver para nós mesmas. Também comprei um telefone celular novo, um desses smartphones que o Marcos, o garoto que trabalhava na loja de tecnologia, me ensinou a usar. Ele tinha 20 e poucos anos, tatuagens nos braços e uma paciência infinita para me explicar como funcionavam os aplicativos. Dona Carmen, ele me disse enquanto me ensinava a usar o WhatsApp, a senhora tem que criar a sua própria felicidade. Sabe? Minha avó sempre dizia que a gente que só espera que os outros a façam feliz está condenada à decepção. Que sábio era aquele garoto, mais sábio do que meus 3 filhos juntos. Com meu novo telefone, decidi fazer algo que jamais havia imaginado. Abrir uma conta no Facebook. Eu queria documentar minha nova vida, minhas pinturas, meus passeios pela praia, minhas novas amigas. Não para me gabar, mas para recordar a mim mesma que Carmen Silva existia além de ser mãe. As primeiras semanas no Guarujá foram como umas férias intermináveis. Eu levantava quando queria, comia o que me apetecia. Ia à praia à tarde para ler romances que havia comprado sem culpa por gastar dinheiro com bobagens. Pela primeira vez em décadas, ninguém precisava urgentemente de mim para nada. Em uma terça-feira de manhã, enquanto tomava café na varanda lendo o jornal, o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Senhora Carmen Silva? Sim, sou eu. Eu me chamo Sandra Ruiz. Sou assistente social do Hospital Geral de Campinas. Eu ligo porque sua neta Sofia está internada aqui desde ontem. Meu coração parou. Sofia. O que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente de bicicleta, nada grave. Mas tem uma concussão cerebral leve e deve permanecer em observação. Os pais dela estão com ela, mas a menina pergunta constantemente pela avó Carmen. A senhora está me pedindo para ir? Bom, a menina diz que a senhora é a pessoa favorita dela e que quer que a senhora leve os seus biscoitos especiais. Os médicos acreditam que sua presença poderia ajudar a tranquilizá-la. Desliguei o telefone com o coração dividido. Sofia tinha apenas 7 anos. Era a única dos meus netos que realmente havia demonstrado carinho genuíno por mim. Não porque eu lhe dava coisas, mas porque simplesmente gostava de estar comigo. Quando era mais nova, ela dormia na minha casa e me pedia para contar histórias inventadas sobre princesas que salvavam dragões em vez de o contrário. Mas ir ao hospital significava enfrentar Helena e Alexandre. Significava me expor outra vez às manipulações deles, aos dramas, às tentativas de me fazer sentir culpada. Enquanto eu debatia, lembrei de algo que Amparo havia me dito. Carmen, você pode amar alguém e ao mesmo tempo se proteger de quem o usa como arma contra você. Decidi ir, mas sob as minhas próprias regras. Cheguei ao hospital com uma sacola cheia dos biscoitos de chocolate que eu costumava fazer para Sofia e outra sacola com alguns dos seus livros favoritos. Helena estava na sala de espera com os olhos vermelhos de chorar e o cabelo despenteado. Quando me viu, sua expressão passou por várias fases. Surpresa, alívio e depois algo que poderia ter sido esperança. Mãe, você veio. Vim por Sofia. Só por Sofia. Ela está bem. É só observação preventiva. Mas ela tem perguntado por você o tempo todo. Onde está o Alexandre? Está falando com o médico. Mãe, eu queria te dizer que... Helena, agora não. Depois a gente conversa, se você quiser. Agora eu quero ver a minha neta. Sofia estava acordada quando entrei no quarto, com um curativo pequeno na testa e um sorriso que se fez enorme quando me viu. Vó Carmen, eu sabia que a senhora vinha. Olá, meu amor. Como você se sente? Estou com um pouquinho de dor de cabeça, mas estou bem. Trouxe meus biscoitos? É claro que sim. Passei 3 horas com Sofia lendo contos, jogando jogos de palavras,
contando sobre minha nova casa na praia. Ela me escutava com aquela atenção total que só as crianças têm quando algo realmente lhes interessa. Vó, é verdade que a mamãe diz que a senhora não gosta mais da gente porque vendeu a casa? A pergunta me atingiu como um tapa. Helena havia estado colocando essas ideias na cabeça de uma menina de 7 anos. Sofia, querida, eu sempre vou amar você, mas às vezes os adultos precisam tomar decisões que outros adultos não entendem. Você entende a diferença entre amar alguém e deixar que te tratem mal? A menina me olhou com aqueles olhos grandes e inteligentes que ela tinha. Sim, tipo quando a Lúcia na minha sala grita comigo e me diz coisas feias, mas depois diz que é minha amiga. A senhora me disse que as amigas de verdade não fazem a gente se sentir mal. Exato, meu amor. É o mesmo com a família. A gente pode amar muito a nossa família, mas não precisa aguentar que nos tratem mal só porque são família. A mamãe tratava a senhora mal? A pergunta era tão direta, tão inocente, que eu não soube o que responder. Como você explica a uma menina de 7 anos que a mãe dela havia estado chantageando emocionalmente a avó durante anos? Às vezes as pessoas que amamos nos machucam sem perceber, e quando isso acontece, a gente precisa cuidar de si mesmo. Sofia assentiu como se entendesse perfeitamente. Vó, eu posso ir te visitar na sua casa nova? É claro, meu amor. Quando seus pais deixarem. Quando saí do quarto, Helena estava me esperando no corredor. Mãe, a gente precisa conversar. Se você quer se desculpar de verdade, eu escuto. Se quer me manipular outra vez, eu não tenho tempo. Helena respirou fundo. Você tem razão. Nós fomos egoístas com você. Eu não percebi até que Sofia se machucou, e a única coisa que ela queria era que você viesse. Isso me fez pensar em como você sempre a amou e em como eu te tratei. Helena, não, deixe-me terminar. Eu sei que te pedi coisas injustas. Sei que te tratei mais como um caixa eletrônico do que como uma mãe. E sei que quando você colocou limites, eu reagi muito mal, em vez de refletir sobre por que você estava fazendo isso. E o que você quer agora? Eu quero tentar ter uma relação real com você. Sem pedir dinheiro. Sem chantagens. Sem dramas. Só te conhecer como pessoa. Não só como mãe. Olhei para minha filha, tentando distinguir se desta vez era sincero ou se era outra manipulação sofisticada. Helena, eu vou tentar, mas vai ser aos poucos e sob as minhas regras. E se eu sentir que você está me manipulando de novo, eu vou embora e não volto. Eu entendo. E eu quero que Sofia possa me visitar quando quiser, sem que você a use para me fazer sentir culpada. De acordo. Talvez Helena tivesse entendido algo, ou talvez não. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu saí de um encontro com um dos meus filhos sem me sentir emocionalmente esgotada. E se não funcionasse, bom, eu já havia aprendido que podia ser feliz sozinha. Naquela noite, na minha varanda de frente para o mar, escrevi no meu diário algo que nunca pensei que escreveria. Hoje eu fui avó sem deixar de ser Carmen. 6 meses depois, enquanto observo o pôr do sol da minha varanda com uma taça de vinho tinto na mão, um luxo que agora me permito sem culpa, posso fazer um balanço do que foi este ano de transformação. Helena cumpriu sua palavra. Em parte. Ela me visita uma vez por mês, sem agenda oculta, sem me pedir favores. Nossas conversas continuam cautelosas, como duas pessoas que estão se conhecendo depois de anos de mal-entendidos, mas há algo genuíno no esforço dela. Sofia vem comigo alguns fins de semana e desenvolvemos nossa própria relação, livre das dinâmicas tóxicas que envenenaram meu relacionamento com a mãe dela. Marcelo e Ricardo, pelo contrário, desapareceram completamente da minha vida depois que se deram conta de que eu não ia mudar de opinião a respeito do testamento. Marcelo me enviou uma última mensagem há 3 meses. Quando você morrer, não espere que a gente vá ao seu funeral. Eu respondi, não se preocupe. Eu já deixei instruções para que me cremem e espalhem minhas cinzas no mar. Não haverá funeral ao qual vocês possam faltar. É estranho como essa ameaça, que há 1 ano teria me destroçado o coração, agora me produz uma tranquilidade profunda. Eu aprendi que o amor verdadeiro não é ameaçado, não é condicionado, não é retirado como castigo quando você não consegue o que quer. Minhas novas amigas do grupo de pintura
se tornaram a família que eu escolhi. Pilar me ensinou a jogar ludo, e agora temos uma partida semanal nas quartas-feiras à tarde. Maribel me acompanhou ao médico quando tive que fazer uns exames de rotina sem que eu pedisse, simplesmente porque é o que as amigas fazem. Amparo, minha mentora involuntária daquela tarde no café, se tornou minha confidente mais próxima. Sabe o que é o mais libertador de envelhecer conscientemente? Ela me disse na semana passada enquanto caminhávamos pela beira do mar. É que você não precisa mais fingir que as relações tóxicas são normais, só porque são familiares. Ela tinha razão. Eu completei 70 anos em março, e pela primeira vez em décadas, comemorei meu aniversário exatamente como queria. Um jantar pequeno com minhas amigas em um restaurante de frente para o mar. Eu descobri que a solidão escolhida é infinitamente melhor do que a companhia que te faz sentir sozinha. Minha rotina diária é simples, mas satisfatória. Eu me levanto com o sol, tomo café da manhã na varanda enquanto leio as notícias no meu tablet. O Marcos me ensinou a usá-lo. Vou caminhar na praia durante 1 hora. Almoço tranquila. Durmo uma sesta sem culpa. Pinto à tarde, leio à noite. Nos fins de semana, eu vario. Às vezes vou a Campinas visitar museus, outras vezes recebo Sofia. Algumas, simplesmente fico em casa, aproveitando o prazer de não ter que ir a lugar nenhum, nem fazer nada para ninguém. Minha conta bancária, pela primeira vez na minha vida adulta, tem um saldo que não me angustia. Os 40 mil reais que me sobraram depois de comprar o apartamento, eu os investi em uma aplicação de renda fixa, que me dá uns rendimentos pequenos, mas constantes. Somados à minha aposentadoria, eu tenho o suficiente para viver dignamente, sem privações. Não sou rica, mas também não sou pobre e, sobretudo, não sou vulnerável. A casa onde criei meus filhos agora é o lar daquele jovem casal com 2 filhos pequenos. Às vezes, quando vou a Campinas, passo pela rua e os vejo brincando no jardim que eu cuidei durante décadas. Em vez de nostalgia, sinto alegria. Aquela casa agora abriga amor verdadeiro, não a atenção permanente de uma mulher se sacrificando por gente que não a valorizava. Eu mantive minha decisão sobre o testamento. De fato, no mês passado, adicionei uma cláusula que especifica que se algum dos meus filhos tentar contestar minha última vontade, automaticamente perde, inclusive, a parte que a lei os obriga a herdar. Senhora Silva, o tabelião me disse com um sorriso. Nos meus 30 anos como tabelião, raramente vi alguém com tanta clareza sobre suas decisões. A maioria das pessoas chega aqui cheia de dúvidas e sentimentos de culpa. É que eu aprendi algo importante, eu respondi. Oui, a culpa só é útil quando te ajuda a mudar algo que está errado. Quando se torna um instrumento de manipulação, é preciso descartá-la. Isso não significa que eu não pense em Marcelo e Ricardo. Eu penso neles, especialmente quando vejo avós brincando com netos que obviamente os adoram. Eu me pergunto se meus outros 2 netos saberão algum dia que tiveram uma avó que os teria amado sem condições. Eu me pergunto se meus filhos entenderão algum dia o dano que fizeram a si mesmos ao escolherem o dinheiro em vez do amor. Mas essas reflexões já não me doem. São mais uma melancolia suave, como quando você recorda um filme triste, mas bonito. Porque eu descobri algo que nunca esperei. Que é possível ser feliz aos 70 anos, que é possível se reinventar quando você achava que já era tarde demais, que é possível quebrar padrões de décadas e criar uma vida nova baseada no autorrespeito em vez do autossacrifício. Meus quadros melhoraram consideravelmente. Marta diz que agora eu pinto com liberdade, que se nota nas cores que escolho e na leveza das minhas pinceladas. É como se você finalmente tivesse se dado permissão para existir. Ela me disse na semana passada, enquanto observava minha última paisagem marinha. Ela tinha razão. Durante 69 anos, eu havia vivido com medo de incomodar, medo de decepcionar, medo de que me abandonassem se eu não fosse útil o suficiente. Agora vivo com a tranquilidade de saber que meu valor não depende do que eu possa fazer pelos outros, mas sim do que eu sou como pessoa. Ontem à noite, Sofia me ligou para falar sobre um projeto da escola em que tinha que escrever sobre seu herói favorito. Vó Carmen, eu escrevi sobre a senhora. Ela me disse.
Por que, meu amor? Porque a senhora é corajosa. A mamãe me contou que a senhora parou de fazer coisas que não gostava e que agora vive onde é feliz. Isso é muito corajoso. Depois de desligar, eu chorei. Mas não foram lágrimas de tristeza. Foram lágrimas de uma mulher que finalmente havia entendido que ser um bom exemplo para as novas gerações não significa se sacrificar até desaparecer, mas sim mostrar a elas que é possível escolher o respeito próprio acima das expectativas alheias. Esta manhã, encontrei um envelope debaixo da minha porta. Era uma carta de Ricardo, breve, escrita à mão. Mãe, eu não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que estive em terapia estes meses, trabalhando sobre por que eu tratei tão mal a pessoa que mais me amou neste mundo. Algum dia, quando você estiver pronta, eu gostaria de tentar te conhecer como a pessoa que você é, não como a mãe que eu explorei. Sem pressa, sem expectativas. Ricardo, eu não sei se vou responder. Não sei se quero arriscar a paz que encontrei, mas pela primeira vez, uma das comunicações dele não me gerou ansiedade. Eu a li, guardei e segui com meu dia normal, porque eu aprendi que o perdão não é algo que você deve aos outros, é algo que você dá a si mesma quando está pronta. E se você nunca estiver pronta, também está tudo bem. No fim, a lição mais importante que eu aprendi é esta: você não pode controlar como os outros te tratam, mas você pode controlar que tratamento está disposta a aceitar. E quando finalmente você decide que merece respeito, amor genuíno e dignidade, o mundo se reorganiza ao seu redor de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Você já viveu alguma situação parecida com a minha? Ou conhece alguém que tenha tido que escolher entre sua dignidade e a chantagem familiar? Conte-me nos comentários. E se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque eu preciso que esta mensagem chegue a alguém que talvez precise ouvir hoje, que nunca é tarde demais para escolher a si mesmo.